Quem somos? O que buscamos? A GeneOne apresenta o núcleo técnico operacional do maior centro de diagnóstico em genômica da América Latina. Somos especializados em exames genéticos de alta complexidade e medicina personalizada. Oferecemos o melhor da medicina diagnóstica para nossos pacientes e contamos com uma equipe de especialistas em genômica, biologia molecular e bioinformática. Temos à nossa disposição o que há de mais inovador para aumentar a efetividade do tratamento e qualidade de vida dos pacientes. Contamos com equipamentos de amplificação e sequenciamento de última geração e metodologia de análise avançada. O nosso compromisso é trazer um diagnóstico de precisão com excelência. Trabalhamos juntos para entregar sempre o melhor resultado, porque aqui cada paciente é único. Você é a nossa razão de existir. Então, eu gostaria de apresentar para vocês a nossa palestrante de hoje, é a doutora Tereza Cavalcante. A Tereza, ela é médica geneticista, ela fez a residência e depois especialização em oncogenética, então a especialidade dela é em oncogenética na Faculdade da USP de Ribeirão Preto. Ela é mestre pela mesma faculdade e doutoranda, e ela é consultora da GeneOne, responsável pela análise e interpretação dos exames de oncogenética. Hoje nós vamos falar, então, sobre doenças mendelianas, tipos de herança e investigação. Se a Tereza puder já dividir com a gente a tela dela, eu agradeço. Vocês me veem adequadamente? Sim, estou te vendo, estou te ouvindo bem, Tereza. Muito obrigada, viu, Tereza? Gostaria de te agradecer. Já é a sua segunda aula aqui no curso, né? Eu que agradeço pelo convite e parabenizo vocês todos aí pela organização. Muito obrigada, muito obrigada. E a gente pode, acho que, começar com a aula já. Obrigada. Eu vou desligar aqui meu microfone, tá bom? Então, esse primeiro slide aqui, já deixo, como foi falado pela doutora Michelle, faz parte do corpo de análises clínicas. A gente tem um núcleo de assessoria médica na GeneOne, que permite a discussão de casos, a tirar dúvidas sobre exames, solicitar a inclusão de exames em amostras já recebidas. Hoje, nosso bate-papo vai ser sobre como as doenças genéticas são herdadas. Então, o que nós vamos abordar? Será abordada a herança monogênica, ou seja, quando uma característica ela é relacionada a um gene específico, quais são essas bases moleculares da herança, quais são as proporções de segregação, o comportamento dos cromossomos, a análise dos heredogramas e os modelos de herança como um todo. Essa pessoa, né, esse professor é o Gregor Mendel, já não tinha como não mencioná-lo na primeira aula sobre o DNA, que é aquele pesquisador, biólogo, botânico, que a partir da observação cuidadosa conseguiu fazer cruzamentos e entrecruzamentos de mais de 1000 exemplares de ervilheiras para poder desvendar aí as bases da genética. Então, quando a gente diz que teve sorte, não só sorte, né? Ele conseguiu escolher uma espécie cujas características eram bem dicotômicas, assim, eram bem diferentes umas das outras, as que ele elencou na avaliação, e era uma espécie que ela não se autopolinizava sozinha, então ele conseguia controlar esses procedimentos para poder chegar a uma resposta. Avaliando essas características em relação à cor da flor, o tamanho da planta, a aparência da semente e da vagem. Então, o que ele conseguiu a partir daí foi entender que essas características elas eram controladas por partículas e não líquidos, e que algumas tinham uma dominância em relação às outras. As leis de Mendel elas já sofreram alterações com o aprofundamento da ciência. Mas essa imagem, essa tabela, ilustra um pouco do conhecimento que ele agregou com esses experimentos. Não apenas que algumas características se superpõem às outras, como no exemplo aqui do cruzamento parental, uma ervilha amarela, homozigota aqui para essa característica, com a ervilha verde, que seria a característica, o fenótipo recessivo.
se há cruzamento entre elas, toda a descendência vem amarela. E aí, uma outra informação que ele conseguiu foi em relação à segregação. Se eu cruzo essa prole aqui, heterozigota, que é amarela, mas que tem aqui um genótipo heterozigoto, a prole não vai ser toda amarela. Ela vai resgatar essa informação aí das ervilhas verdes. E, além disso, ele viu que essas características elas se segregam independentemente. Então, esse quadrinho demonstra que do cruzamento de uma ervilha amarela e redonda com outra amarela e redonda, desse tipo aí, de uma prole mista, ele encontrou 9 ervilhas que vinham amarelas e lisas para 3 amarelas e rugosas, 3 verdes e lisas e uma verde e rugosa. Com isso, ele demonstrou que essas características elas são segregadas independentemente. Então, agora a gente vai para os aspectos mais clínicos. Como é que esse conhecimento e o que se agregou de novo a partir dele são usados na prática clínica. Quando nós dizemos que uma doença tem um padrão de herança autossômico dominante, significa que naquele gene, que aí tem um alelo paterno e um materno, se houver um alelo normal mais um outro alterado e que essa alteração ela prejudica o funcionamento do produto desse gene, se uma alteração, no caso, em uma das cópias, no caso, em um dos alelos for suficiente, a gente diz que essa doença ela é dominante. Então, em relação à penetrância, vocês vão ver que hoje o bate-papo ele é um pouquinho diferente da outra vez. A gente vai ter que resgatar muitos dos conceitos que foram vistos nas aulas anteriores e vai introduzir muitos outros conceitos. Então, a gente está juntando aqui a aula de muito tempo de genética num encontro só. A penetrância, o que é que se sabe? Que, ao contrário do que aparece aqui naquelas características experimentais, nem sempre quem herda uma alteração genética, uma variante, nem sempre vai desenvolver a doença. E isso de desenvolver ou não vai depender de quando eu analiso, não só se eu analiso ao longo da vida ou numa determinada idade. Por exemplo, existem doenças que a pessoa vai se manifestar, mas não precocemente, vai desenvolver mais tardiamente. E outras que pode passar a vida toda sem que se desenvolva aquela característica específica. No caso aqui dos exemplos, a síndrome de Lynch é uma síndrome de predisposição ao câncer. Nem todo mundo que tem a síndrome de Lynch vai desenvolver o tumor, mas o que a gente entende aqui como síndrome é a predisposição genética à doença. A expressividade é um outro conceito que muitas vezes nos falta, que a gravidade das doenças, mesmo essas que são herdadas de uma maneira autossômica dominante, elas podem variar. Então, existem doenças mesmo 2 pessoas tendo uma mesma mutação, uma mesma variante, elas podem ter manifestações diferentes. E essa manifestação, ela pode variar dentro de uma mesma família ou entre famílias. Então, o exemplo que eu trago aqui é da esclerose tuberosa, que tem manifestações tem uma expressividade bem variável, ou seja, tem muitas características clínicas possíveis e muitos dos pacientes não vão ter todas dessas características. E mesmo dentro de uma mesma família, algumas pessoas podem ter umas características e outras. Então, podem ter quadros mais leves e outros mais graves. Antecipação é um outro conceito interessante aqui na parte mais relacionada às heranças dominantes, que é a ocorrência de uma pessoa tendo um quadro clínico ou uma doença, pode haver um agravamento daquela clínica nas gerações seguintes. Inclusive, existem casos que a gente chama de pré-mutado. Então, eu trouxe aqui uma figura para ilustrar um pouquinho melhor isso. Vejam só. Os genes, eles podem ter sequências repetidas. Não sei se vocês lembram que a gente conversou um pouco no primeiro encontro sobre a variação no número de cópias. Então, dentro do gene FMR1, no gene FMR1, em cada alelo pode ter um número variável dessas repetições de citosina, guanina, guanina. Então, essa trinca aqui, esses trinucleotídeos, uma pessoa pode ter 10 cópias, outra pode ter 20 cópias, até 45 cópias a gente considera normal. Mas pensem comigo, se eu olho para um universo, para uma estante, e nessa estante tem uma taça.
e numa outra, ou melhor, um livro. E numa outra estante, eu olho e tem 10 livros. Bem, a diferença é maior, é mais gritante, fica mais fácil de eu avaliar. Agora, se eu olho para uma estante e numa tem 250 livros e na outra tem 251 livros. Então, quanto mais eu aumento o número, é mais difícil de eu fazer esse controle preciso da quantidade. E aí fica mais sujeito a erros. Então, nesse gênero FMR1, se eu vou aumentando muito a quantidade dessas trincas, aumenta a probabilidade de surgirem erros nessa leitura. E aí, quando chega nessa zona aqui intermediária, que ela é alta, mas não tão alta assim, a gente diz que a pessoa já é pré-mutada. Então, no caso das mulheres, isso se manifestaria como uma menopausa mais precoce, por insuficiência ovariana, e pode acontecer ataxia, tremores. Se nas gerações seguintes, por exemplo, um filho dessa mulher, ele pode ter uma expansão aí nessas cópias e, com isso, manifestar a síndrome propriamente dita, que é a síndrome do X frágil. Então, vejam que, às vezes, numa família já havia indícios de que havia um problema e que, às vezes, se perde a oportunidade de investigação e vai se descobrir quando acontece uma clínica aí mais grave. Um outro conceito que é interessante é do dominante negativo. Quando a gente falou lá das ervilhas, então, se houver um alelo que produza a cor amarela para a ervilha, mesmo que o outro alelo fosse relacionado à cor verde, a ervilha teria mesmo aquela corzinha amarela. Mas por que que nas doenças esse raciocínio às vezes não serve? Como assim? Por exemplo, na síndrome de Li-Fraumeni, que é também uma síndrome de predisposição ao câncer. Quem tem uma variante patogênica em um dos alelos desse gene, ele vai ter essa predisposição ao câncer. Por que que tendo um alelo alterado e o outro funcionante, ainda assim, esse funcionante ele não vai ser suficiente para atender aquela necessidade, aquela pessoa ter um funcionamento normal, não tem essa predisposição ao câncer. Imaginem aí um pote de açúcar e um pote de feijão. Se a gente tem um gene que o que se espera é que ele produza feijão, um alelo ele está adequado para produzir feijão, mas o outro alelo ele está produzindo açúcar. Então, mesmo que eu junte aí o açúcar com o feijão, é uma forma que eu encontrei aqui de ilustrar, não vai sair, não vai estar funcionando, não vai estar adequado aquele feijão. Então, no funcionamento das proteínas, às vezes é assim, quando elas trabalham em conjunto, em dímeros, ou seja, combinações de proteínas para que desempenhem sua função, uma alterada, ela pode ser até mais prejudicial do que a ausência dela. Porque quando ela está alterada, ela pode atrapalhar o funcionamento de outras proteínas. Um outro conceito interessante nessa parte das heranças é a aptidão reprodutiva. Então, eu menciono muito, é inevitável, as síndromes de predisposição ao câncer, porque é o foco da minha atividade, a minha atividade clínica tem esse enfoque. É muito comum as pessoas só descobrirem que tem uma predisposição ao desenvolvimento de câncer já depois que têm filhos. Então, tiveram filhos sem ter acesso a essa informação, porque muitas dessas doenças vão se apresentar numa idade mais avançada, ou seja, não houve prejuízo à aptidão reprodutiva. Já as pessoas que têm, por exemplo, uma alteração que prejudique muito o intelecto, uma malformação aí cerebral grave, então essas pessoas não se espera que elas tenham filhos de uma maneira natural. Eu não estou falando num contexto de abuso e tudo, mas não se espera que uma pessoa acamada tenha filho espontaneamente dentro desse conceito aí de comprometimento cognitivo grave. Então, se existem alterações genéticas que algumas vezes não são passadas para gerações seguintes, como elas surgem? Existem alterações genéticas, isso a gente conversou no primeiro encontro sobre o que é o DNA, que surgem na pessoa. Então, aqui para ilustrar, a neurofibromatose, que foi até apresentada pela doutora Michele no encontro anterior sobre os exames genéticos, ela é uma síndrome genética que 50% dos casos, elas não são herdadas de outros familiares, elas começam naquela pessoa. E um aspecto que é muito interessante nessa taxa de mutações de novo é a influência da idade paterna. Por quê?
A gametogênese, a produção dos espermatozoides, ela acontece continuamente durante muitos anos da vida do homem. E aí, como isso envolve muitas divisões celulares, essas células elas estão mais sujeitas a erros. Esses erros pontuais seriam essas mutações de novo. Então, é diferente daquela questão que a gente vai ver um pouquinho mais adiante, do aumento do risco, por exemplo, para a síndrome de Down com a avançada idade das mulheres. No caso dos homens, aumenta a probabilidade de acontecerem essas mutações de novo não herdadas dos pais. E onde as mutações podem acontecer? Então, vamos resgatar mais uma vez aí esse conceito. Se uma mutação ela acontece, ela é transmitida do pai para o filho, da mãe para o filho, num gene autossômico, todas as células do corpo da pessoa podem herdar essa característica. Já se essa mutação ela acontece precocemente durante o desenvolvimento embrionário, apenas as células que forem filhas dessa, que tem essa característica, vão apresentar essa mutação. Então, aqui para ilustrar as possibilidades de mosaico. Sabe mosaico de parede, aquele que junta vários quadradinhos? Nós somos grandes mosaicos vivos, porque se acontece aqui uma alteração, vejam que há uma linhagem meio roxinha. Então, dependendo de em que momento aconteceu essa linhagem, a gente vai ver que as células que foram originadas dela vão ter essa característica. Inclusive, podem acontecer essas mutações de novo no tecido gonadal, então no testículo ou no ovário. E aí, nesse caso, o pai ou a mãe não tem a característica, mas os filhos vão herdar. É uma exceção a isso. A gente estima que aconteça em torno de 1%, como um risco empírico. Para algumas doenças está bem documentada, para outras nunca foi observado o mosaicismo gonadal. Então, para a gente fechar aqui esse padrão de herança autossômico dominante, o heredograma é eu diria que é o estetoscópio do geneticista. Eu não sei se é cruel dizer dessa maneira, mas assim, a partir do heredograma é que a gente consegue formular melhor muitas das hipóteses, entender o funcionamento familiar. E aí, como é que é essa representação gráfica? Os quadrados representam os homens, os círculos as mulheres. Existem outros símbolos, mas aqui nesse heredograma estão sendo usados só esses dois. Então, as uniões, uma linha simples, e aí na geração seguinte, a descendência, a prole. Vejam que, para cada pessoa que é afetada, digamos assim, ou acometida por uma condição, nesse caso aqui é a hipercolesterolemia autossômica dominante, todas as pessoas afetadas tiveram nesse heredograma um pai ou uma mãe que também eram acometidos. Mas uma coisa que tem que chamar a atenção é que esse é um modelo teórico, esse é para a gente aprender o que é dominante e o que é recessivo, porque a gente não pode esquecer que existe aquela penetrância incompleta. Então, se fosse uma condição, não fosse uma condição de penetrância completa, como esta, podia acontecer de pular geração, por exemplo, de alguém manifestar a doença, ter um filho que tem a variante, mas não manifestar, e isso acontecer só na geração seguinte. A gente fecha aí a herança autossômica dominante e passa agora para a herança autossômica recessiva. E aí esses são alguns outros conceitos que vão ser abordados. Primeiro ponto aqui para ilustrar como que é isso da recessividade. Então aqui eu tenho os dois alelos do gene, vamos entender o branquinho como o selvagem, o normal, e o vermelho como o alterado. Então, nesse caso, são genes que basta ter uma cópia normal para que a condição não se manifeste. Então, você é portador, mas é um portador assintomático. No caso da união aqui dessas duas pessoas, vejam, cada uma delas tem um alelo representado em branco. Então, as duas são fenotipicamente ou aparentemente normais. Mas elas carregam essa informação aqui em silêncio. Elas não sabem, podem não saber. E aí, a partir quais são os gametas que vão ser originados? Seja espermatozoide ou seja ócito. No caso, vai ser um normal e um com alteração, em ambos os casos. Se o filho ou filha herdar dois alelos normais, não vai manifestar a doença. Agora, se herdar os dois alelos alterados, vai manifestar a doença. E esses dois do meio? Bem, esses dois do meio vão ser como os pais, vão ser portadores assintomáticos. Então, aqui a gente teve 25% de chance de manifestar a clínica.
ou melhor, manifestar o fenótipo, né? Que nem sempre a gente vai tratar de doenças, às vezes são só características mesmo. Entendendo isso, essa possibilidade dos casais serem portadores assintomáticos, a gente entende qual que é a repercussão da consanguinidade. Então, o Brasil tem uma taxa de consanguinidade, que é a união entre pessoas aparentadas, primos de segundo grau, os primos são relativamente comuns. Está dentro da média do mundo. Mas existem algumas regiões, são essas destacadas em colorido, em que ocorreu, e existem também grupos dentro dos países que estão dentro da média, existem grupos aí de isolados populacionais, em que essa taxa de consanguinidade ela é maior, seja por uma questão geográfica, seja por uma questão cultural, e essa consanguinidade maior entre as pessoas tem também uma repercussão. Eu vou explicar aqui primeiro o efeito fundador, porque dá para a gente entender melhor. Qual que é a repercussão? Se eu junto pessoas de uma mesma família, tem maior probabilidade delas serem daqueles portadores assintomáticos para condições em comum. Então, com isso, aumenta a probabilidade dos seus filhos terem doenças recessivas em relação à população geral. Quando eu falo de isolados populacionais, a gente logo tem que lembrar aí do efeito fundador. O que é isso do efeito fundador? Pensando numa população original, vamos pensar aqui em Portugal. E aí, em Portugal, algumas pessoas viajaram para o Brasil aí nas embarcações, não foram todas. E aí, essas pessoas que estão dentro das embarcações, elas podem não ser representativas do pool, da diversidade que existe lá em Portugal. Esse exemplo de Portugal não foi muito bom, porque aqui, enfim, os portugueses interagiram com outras pessoas, mas vamos pensar povoando uma ilha deserta, então, melhor. Essas pessoas que vieram nessa embarcação para povoar essa ilha deserta, os seus descendentes vão ter só a característica amarela e laranja, mas existiam outras características na população original que se perdeu nesse processo. E aí, um exemplo de um lugar que aconteceu o efeito fundador com mais frequência foi Monte Santo. Não sei se vocês já ouviram falar de uma região no interior da Bahia, onde aconteceu a Revolução de Canudos, está aí representada pelo livro Sertões, do Euclides da Cunha. Lá existe uma prevalência muito maior de algumas doenças recessivas do que em outros lugares. E algumas das explicações que podem estar relacionadas é tanto porque, nesse momento aí do Antônio Conselheiro, as pessoas esperando uma cura, tenha migrado mais para lá pessoas que tinham doenças genéticas, quanto, se tratando aí de um lugar mais isolado, ter acontecido mais casamentos entre pessoas aparentadas, e às vezes as pessoas nem sabem que são aparentadas. Em um slide que eu tinha passado, mas aí aqui eu vou resgatar aqui. Um outro conceito interessante nessa questão aí que está entre a dominância e a recessividade de características é do heterozigoto vantajoso. Então, um exemplo é da anemia falciforme. As pessoas que são homozigotas para características têm a anemia propriamente dita, mas as pessoas que são heterozigotas, elas têm o traço falciforme, ou seja, tem as hemácias, elas não são idênticas às pessoas que têm a hemoglobina normal, mas também não tem essa clínica plena. E, num contexto aí de uma zona endêmica para a malária, isso é uma característica vantajosa, porque o plasmídio ele não consegue se desenvolver da mesma maneira nas pessoas que têm o traço falcêmico. Então, a gente consegue ver uma correlação entre a endemia da malária e a frequência de pessoas com esse alelo. Então, seguindo aqui, eu falei aqui de uma possibilidade, né, que é aquela questão da pessoa, de um grupo de pessoas de um lugar e numa embarcação e povoar um outro lugar. Um outro conceito bem parecido é da deriva gênica, que aí é parecido no sentido de que eu tenho uma população e acontece, por exemplo, um desastre que leva a sobrar um grupo de indivíduos. Então, nesse grupo de indivíduos, não sei se vocês conseguem ver a diferença entre as cores, mas aqui tem o vermelho e o laranja, mas o amarelo claro eu perdi.
Então, esse laranja, ele é o heterozigoto. Então, a população que vai se originar a partir aí da prole desse grupo que restou, ela vai ter uma proporção de características diferentes da população original. Isso é um exemplo aqui, eu até botei da desertificação. Então, por exemplo, se acontece um grande incêndio e muitas espécies são mortas, aquelas que restam, a sua prole ela pode não ser representativa do que havia originalmente. Então, são muitos conceitos, né? A gente depois vai ter o tempo para discussão. Vamos falar agora sobre teste de portador. Então, tendo esse alguém em mente, alguém pode falar, puxa vida, eu e meu esposo somos primos. A gente deve fazer algum exame, a gente tem uma probabilidade maior de desenvolver alguma doença. Vocês vão ouvir um pouquinho mais sobre isso no encontro sobre aconselhamento genético. Mas, nesse heredograma, dá para perceber que essa pergunta ela vai ser diretamente influenciada pela história da família. Então, esse casal ele não é simplesmente primo. Nessa família, existem pessoas acometidas por uma condição que eu vou contar aqui, vocês não sabem qual que é, mas é uma doença que é autossômica recessiva. Então, nesse caso, a gente vai ter que ficar mais atento, vai ter que calcular a probabilidade desse casal de ser portador assintomático dessa variante. Essas são as principais heranças aí ligadas aos cromossomos autossômicos monogênicos, ou seja, características determinadas por um gene único. Mas nem todas as características podem ser explicadas. Existem várias heranças que não podem ser explicadas pelas leis de Mendel. E uma dessas características que, na verdade, que a gente veio descobrir depois, são as heranças ligadas ao cromossomo X. Então, um experimento ou a observação emblemática da pesquisadora Mary Lyon é que os gatos do sexo masculino, os gatos, né? Eles só tinham pelagem ou branca e alaranjada ou branca e preta. Enquanto que as gatas, elas poderiam ter tanto essa combinação de branco e preto e branco alaranjado, como elas podiam ser tricolores. Então, o que diferencia os gatos e as gatas, enfim, as fêmeas e os machos? O par de cromossomos sexuais. Então, se uma característica ela é determinada ou ela é influenciada por um alelo que está no cromossomo X e por um outro alelo que está no cromossomo X, descobriu-se posteriormente, essa é a capa da Nature de 2005, que nós não temos os dois cromossomos X ativos no caso das mulheres. Porque pensa como isso poderia ser complicado. Se o homem tem só um X e ele tem um funcionamento normal, então alguns dos genes desse outro cromossomo X da mulher teriam que estar adormecidos, digamos assim, para que houvesse uma compensação de dose. E uma outra descoberta que é apresentada nessa revista é também que esse silenciamento ou desse cromossomo X, ele não acontece desde o início, e sim, ele acontece sim precocemente após a fertilização. Então, até o 9º dia, mais ou menos, do desenvolvimento aí, do embrionário, existem os dois cromossomos X ativos, no caso das mulheres, e depois é que um deles vai ser aleatoriamente inativado. Por que isso é interessante? Esse ponto é bem interessante. Mais adiante a gente vai falar sobre a síndrome de Turner. E não sei se vocês se lembram, né, da síndrome de Turner, o cariótipo clássico da síndrome de Turner é 45X. Se essas mulheres, essas meninas, elas têm um cromossomo X, por que elas têm uma manifestação clínica, têm aí mais probabilidade de alterações cardiovasculares, diminuição da probabilidade de crescimento, prejuízo à possibilidade reprodutiva? Porque não tinham aí, provavelmente, nesse caso, precocemente faltou nesse desenvolvimento embrionário o outro X ativo, ou algumas regiões desse outro X ativo. Por que eu falo outras regiões? Porque essa inativação aleatória do cromossomo X, ela não é completa. Existem regiões que escapam essa inativação. E isso de escapar é muito importante, que aqui está representado pelas partes, as regiões pseudo-autossômicas, nas extremidades, principalmente desses cromossomos sexuais, isso é muito importante para organizar o fuso. Então, quando as células vão se dividir, é importante que haja
regiões de similaridade entre os cromossomos sexuais para que eles possam se parear, assim como os outros cromossomos, os cromossomos autossômicos. Mas existem genes, que é o caso aqui no cromossomo Y, existem genes que, portanto, só os homens poderiam ter em situações normais, são genes da região chamada macho específica. É interessante isso porque é como se geneticamente, não me entendam mal esse paralelo, mas é como se Adão tivesse derivado de Eva e não o contrário, já que os homens têm todos os genes que as mulheres têm, mas existem genes que os homens têm, mas as mulheres não têm. Quais são as heranças possíveis em alterações envolvendo o cromossomo X? Lembrando que toda mulher herdou obrigatoriamente um X do pai. Ou melhor, todo homem, quando ele tem uma filha, obrigatoriamente ele passou esse X. E toda mulher e todo homem obrigatoriamente tem um Y herdado do pai, porque a mãe não tinha Y para passar adiante. Então, vamos pensar aqui. Se um homem saudável, ele se relaciona com uma mulher que tem uma característica determinada por uma alteração no cromossomo X. Se esse casal, eles tiverem uma filha, então essa filha, ela pode tanto herdar esse alelo alterado da mãe quanto o alelo normal. O outro alelo, obrigatoriamente, ela vai herdar do pai, que nesse caso aqui era normal. Se, porventura, eles tiverem um filho, então, o Y não entra aqui nessa jogada. Então, o que a mãe passar adiante vai se manifestar. Então, aqui, no caso, se passar esse alelo alterado, o menino teria a doença. Se, no caso do menino, ele herdar o X normal, não vai ter a doença. O contrário, se o pai ele tiver a doença e a mãe não. Então, nesse caso, seguindo o mesmo raciocínio, né? Ele não vai passar o X para os filhos, então os filhos certamente serão normais para essa característica, enquanto que a filha vai herdar um X, então as filhas necessariamente vão herdar essa característica. Mas aí tem o pulo do gato, qual que é? O gato não à toa, né? Vocês lembram que as meninas têm inativação aleatória do X. Então, se houver uma inativação preferencial dessa cópia alterada, então o X ativo é o normal. Então, essa menina vai ter um quadro ou muito leve ou até imperceptível. Isso pode acontecer. No caso da herança, essa questão de dominante e recessivo para o X é bem delicada, bem sutil por conta da peculiaridade da inativação aleatória do X. Mas vamos seguir aqui em termos conceituais. Numa característica que seja necessário, os dois alelos, seria como se fosse uma doença ligada ao X recessivo, para ter uma manifestação plena. Mas é possível que a mulher que herde um alelo alterado, que seria esse X do pai, tenha um quadro leve. E aí também pode entrar a questão da inativação aleatória do X, porque se eu inativar aleatoriamente o cromossomo normal, nessas células vai ser o cromossomo, o alelo alterado que vai estar ativo. Já os filhos desse homem, eles não são afetados, porque o homem não passa o cromossomo X adiante. E agora, no caso do contrário, né, da mulher, ela ser uma carreadora, uma portadora dessa característica. Os filhos vão ser obrigatoriamente acometidos dessa mulher. Por quê? Os filhos homens. Obrigatoriamente acometidos, não, perdão. Se eles herdarem essa alteração genética, esse alelo alterado. Por quê? O outro alelo do homem não vai ser passado, o alelo do X. Ele vai passar o Y. Então, a gente diz que, nesse caso, está em hemizigose, nem em homozigose, nem em heterozigose, porque é uma cópia só. Então... Outras possibilidades são as alterações cromossômicas, que podem ser numéricas frequentes. Oi? Oi, de vez em quando o som tá... Vocês estão me ouvindo? De vez em quando o som falhou um pouquinho. Melhor?
Fala mais uma vez, por favor. Assim tá melhor? Ele está um pouco mais distante, mas conseguimos ouvir bem. Tá bem, deve ser alguma interferência aqui. Essas alterações cromossômicas, elas são frequentes, principalmente nas perdas gestacionais espontâneas. E no caso da criança nascer e ter uma alteração aí no número, na estrutura dos cromossomos, tem uma probabilidade maior de ter uma deficiência intelectual ou, no caso aí, como eu falei, de evoluir para abortamento. Quais são as alterações possíveis? Quando acontecem em número, tanto pode haver perda de cromossomos, que seriam as monossomias, quanto aumento no número de cromossomos, seriam as trissomias. E essas são relacionadas à não disjunção. O que é isso? O processo de meiose, a gente tem aqui os dois, aqui está representado como 2N, mas na verdade nós temos, não são só 2 cromossomos, né? São 23 pares de cromossomos. Doutora, Oi? Perdão interrompê-la novamente, aquela parte que o áudio ficou falhado foi bem no finalzinho do slide onde você estava falando da diferença da exatamente aqui. Será que você poderia repetir? O pessoal está pedindo para voltar um slide. Eu peço porque eu não estou acompanhando os comentários. Então, aqui no caso, eu estava falando que no caso de um menino que herde um alelo alterado aí no cromossomo X, herde da mãe, como o Y, ele obrigatoriamente, o outro cromossomo sexual dele vai ser um Y, que é herdado pelo pai, então, nesse caso, ele é hemizigoto para essa condição. Nem é homozigoto, nem é heterozigoto. O que tem é isso aqui, nessa região que não é pseudoautossômica. Essa parte aqui dos cromossomos vocês estavam ouvindo, certo? Então, continuando a questão da divisão da cromossômica. Os cromossomos, primeiro, eles vão se separar entre as células filha e depois vai ter a separação das cromátides. Então, aqui eu tenho a duplicação e tenho 2 cromossomos de cada, digamos assim. E depois eu vou ter, além de dividirem esses cromossomos, essa duplicação ela também vai ser dividida. E aqui, a partir daí, haveria o desenvolvimento dos gametos, né? do óvulo e do espermatozoide. Pode acontecer um erro de disjunção aqui nessa primeira etapa, em que falte um par num e no outro tenha o dobro. E aí o que vai acontecer? Vão ter gametas faltando esse cromossomo, enquanto que outros vão ter em excesso. Enquanto que existem outras situações em que esse erro de disjunção, mas aqui vejam que tem excesso, mas tem os 2 cromossomos aqui em excesso. Aqui não tem nada. Enquanto que aqui aconteceu o erro... Essa primeira etapa, ela aconteceu adequadamente. Se separaram os 2 cromossomos. O erro foi na separação dessas cromátides irmãs. Então, eu não vou ter 2 cromossomos a mais, e sim um a mais. Ou uma a mais nesse caso e uma a menos nesse. E outros alelos normais. Para exemplificar melhor, só de olhar essa menininha, a primeira hipótese que vem à nossa cabeça é síndrome de Down. Eu não sei, eu queria interagir mais com vocês, mas por que a gente pede aqui o cariótipo? Bem, a gente pedindo o cariótipo, na maioria dos casos, o que vai se observar é uma trissomia do cromossomo 21, tá? Aqui representada por essa imagem. Então, o cariótipo vai vir, nesse caso, com o resultado 47XX mais 21, ou seja, tem um cromossomo adicional, no caso 21. Por que se só em olhar para a menina, examiná-la, eu tinha artifícios para dar um diagnóstico clínico de síndrome de Down? Por que eu vou pedir um exame complementar? A doutora Michele também falou no último encontro sobre exames genéticos. Existem situações em que a síndrome de Down ocorre não por uma trissomia do cromossomo 21, uma trissomia livre, mas esse cariótipo não seria aqui da menina, seria da mãe. Mas porque havia uma translocação. Então, uma translocação que a gente chama de robertsoniana. Tem um cromossomo 21 grudadinho aqui no 14. Então, quando há a separação desses cromossomos, o filho ou a filha, se herdar esse 14, obrigatoriamente vai herdar
um cromossomo 21 a mais. Então, vai ter uma síndrome de Down por uma translocação e não uma trissomia que a gente chama de livre. Logo, o aconselhamento genético para esse casal vai ser bem diferente. Então, a gente vai reforçar mais essa parte do aconselhamento genético nos encontros posteriores. Essas alterações envolvendo os cromossomos sexuais, elas são frequentes, relativamente frequentes na população, em até 1 para 800 casos, e se relacionam principalmente a alterações do desenvolvimento sexual e, eventualmente, a deficiência intelectual, porque tem muitos genes relacionados à cognição que estão localizados no cromossomo X. O que seria incompatível seria não ter nenhum cromossomo sexual, nenhum cromossomo X, melhor dizendo. Mas é possível, muito bem, a pessoa tem um cariótipo 45X, se perdeu esse outro cromossomo sexual em algum momento do seu desenvolvimento. Uma outra herança possível, que eu adiantei um pouco no nosso outro encontro, é a herança mitocondrial. Então, a gente lembra que o espermatozoide praticamente não contribui com o citoplasma no momento da fecundação, e as mitocôndrias que a gente tem foram herdadas, portanto, da nossa mãe, do óvulo. No caso, aqui, se essas mitocôndrias elas são homogêneas para uma determinada variante, então todas as mitocôndrias, todas as células vão ter essa característica. Mas, se acontecer de ter uma variante só em determinado pool, ou um subgrupo aqui de mitocôndrias, vejam que tem algumas vermelhinhas. Então, a proporção dessas mitocôndrias com essa mutação, com essa variante, vai variar, vai ser diferente nas suas células filhas. E isso acontece de uma maneira aleatória, randômica, durante a divisão das células. Então, eu tentei nesse encontro dar uma passada aí nos principais modelos de herança relacionados à genética médica, mas todas essas explicações foram considerando condições de herança de gene único, mas existem muitas características humanas e dos animais que são relacionadas a múltiplos genes, como eu abordei aqui nesse post do Instagram. E, além disso, né, muitos dos nossos genes sofrem influência tanto de outros genes quanto do ambiente. Então, isso a gente tenta fechar para ter um tempinho para conversar. Na próxima semana, a gente se encontra novamente com a doutora Michele falando sobre a aplicação do sequenciamento nova geração na prática clínica. Eu queria, antes de agradecer e finalizar, colocar duas questõezinhas aqui para a gente tentar ver se fixou os conhecimentos. É a primeira vez que eu vou usar essa ferramenta, então eu peço a Karina para me ajudar aqui, para me dizer como é que eu faço para colocar para vocês acessarem. Olá, doutora. Boa noite a todos. Eu acho que deve estar disponível para todos os participantes. Na barra de vocês, como participantes, deve ter o Q&A, né? E o chat deve ter um símbolo escrito Pulse, que é tipo 3 barrinhas, tipo um gráfico. Está aparecendo para vocês? Se vocês quiserem colocar para mim no chat. Não está aparecendo. Então, a gente está testando isso pela primeira vez. Tudo bem, pessoal. Então, da outra vez a gente descobre primeiro como que faz isso, para depois passar para você. Então, vou finalizar aqui. Tem alguma coisa como enquete, de repente, se deve aparecer para vocês? É que o meu aqui, às vezes, está em outra língua. Para mim não aparece, Karina. Não aparece o enquete? Então é novo para mim, vamos ver. Deixa eu tentar aqui ver uma coisa, só um minutinho. Não, tudo bem, porque a gente tem pouco tempo para as perguntas. Na outra vez a gente... Apareceu? Agora apareceu. Então, vocês podem votar, não votar, né? Podem avaliar essas questões para que eu possa comentar depois os resultados. À medida que a gente vai se familiarizando com a ferramenta, né, de outras vezes, de repente, elas vão entrando aí no meio da nossa conversa, que seria o ideal. A gente já responde agora, Tereza, para você? Sim.
Eu posso comentar? Mais um pouquinho. Então. Acho que já pode comentar a primeira já. Então, quando analisamos um heredograma com a doença ligada a um cromossomo autossômico e percebemos que os pais com o mesmo fenótipo dão origem a um filho com um fenótipo diferente, podemos concluir que, para aquela característica, bem, se os pais eles são semelhantes e tiveram um filho com outra característica, eles têm que ser, ou melhor, se espera que eles sejam heterozigotos. Então, eles poderiam ser, por exemplo, portadores assintomáticos para uma condição autossômica recessiva e o seu filho ou filha ser homozigoto para essa característica, manifestar, portanto, a doença. Então, a resposta aqui nesse caso é a letra D. E a segunda, se uma característica é ligada ao cromossomo X, o heredograma provavelmente apresentará homens e mulheres com essa característica. Travou o som, Tereza. Tereza, tá conseguindo me ouvir? A mesma proporção. Travou. B, apenas homens com essa característica. Oi? O som tá ruim? Isso, travou. Pelo menos... Travou o som. O que a gente pode ver aqui no caso, a alternativa correta é a letra C, porque se é ligada ao X, os homens eles não vão passar o cromossomo X para os seus filhos, eles vão passar obrigatoriamente o Y. Então, as filhas desses homens podem ter a doença, ou a característica, enquanto que os filhos não. Eu agradeço esse encontro com vocês, é uma aula mais pesada, né, com muitos conceitos. Agradeço aí o GET, o Grupo de Estudos Latino-Americanos de Tumores Hereditários, a LAGEM, aos laboratórios que nos apoiam, e aqui faço um convite especial para o encontro de residentes e geneticistas, que vai acontecer no dia 1º de agosto, também congrega o Interligas de Genética Médica, que tem uma programação super especial aí, feita para vocês, tanto para geneticistas, quanto para médicos de outras especialidades e estudantes interessados em genética, de todas as áreas da saúde. Agradeço pela atenção de vocês, eu estou disponível por e-mail e pelo Instagram, @geneticaconvida. Esse é o QR Code de avaliação, é importante que vocês participem, dando o feedback de vocês. Obrigada. Tereza, muito obrigada, foi super didática a aula. Você conseguiu abordar conceitos que eu falei que demora um ano na residência para a gente conseguir passar por todos esses conceitos. Você resumiu isso dentro de uma aula. Eu acho que a gente tem tempo aqui para ler a pergunta do Eduardo Naves, e aí a gente faz uma segunda também. Então, o Eduardo ele perguntou: nem todas as características são segregadas independentemente, como no caso de haplótipos? Muito bom. Então, isso a gente não costuma abordar na genética básica, mas quanto mais próximos dois alelos, maior a probabilidade deles serem segregados juntos. Então, é fácil a gente pensem numa corda. É mais fácil, na hora do crossing over, deixa eu colocar aqui na imagenzinha da região pseudoautossômica, é mais provável que... Opa, essa imagem aqui mostra um crossing over, que é essa troca de cromátides. Então, pensem como que é mais provável uma variante, um gene que está aqui numa região mais na extremidade do cromossomo, ela se separar, digamos assim, ela ser segregada independentemente de uma região que está na região pericentromérica do que duas que são muito próximas. Então, com isso, a gente entende que quanto mais próximos dois genes, maior a probabilidade deles serem segregados conjuntamente. Razão. Tereza, apareceu aqui para a gente o compartilhamento das respostas, depois se você quiser comentar, mas a grande maioria acertou. Muito bom. Isso, muito bem, pessoal. Que bom. O Eduardo também fez uma outra pergunta que eu achei bem interessante. A região MSY do cromossomo Y contém genes que expressam apenas características de diferenciação sexual ou possui algum gene de funcionamento não sexual, como regulação endócrina,
neurológica, desenvolvimento ou estrutural? Muito bom. A maioria dos genes da região MSY é relacionado à diferenciação sexual ou ao desenvolvimento gonadal, que é o testículo, ou à formação dos espermatozoides, que é a gonadogênese. Mas existem características que não são sexuais nesse intervalo. São a exceção. Um exemplo é o pelo na orelha dos homens. Então, isso vai estar em todo o livrinho de genética. Vocês já viram, com certeza, alguma pessoa, principalmente as pessoas mais velhas, é mais fácil de observar isso, a presença do pelo na orelha dos homens. E aí, essa característica ela é segregada pelo cromossomo Y. Então, o homem pode herdar ou não do seu pai, mas não da sua mãe, essa característica. Perfeito. O Eduardo Figueiredo fez uma outra pergunta. Essa inativação do X na mulher é a mesma coisa que o imprint genômico? Não, não é a mesma coisa. Eu não sei se a gente vai ter um encontro depois para falar sobre imprinting, mas o imprinting, ele é... Os nossos cromossomos, eles não têm, nem sempre têm os dois alelos, o materno e o paterno ativo. Existem alguns genes que eles, no testículo e no ovário, eles são ativados ou inativados, como se fosse um interruptor, uma marca genética de que aquele alelo é herdado do pai ou da mãe. Às vezes há falhas nesse processo, mas normalmente seria assim. Então, só é nesses determinados genes que não são necessariamente aí no cromossomo X, eles estão espalhados no genoma, que acontece essa marcação de ativação ou inativação sexo dependente. Enquanto que a inativação aleatória do cromossomo X, ela é do cromossomo inteiro. Tá bom, perfeito. O Everton Costa, ele colocou parabéns pela Desculpa, inteiro, tirando as regiões que escapam. Desculpa, gente, só para não ficar confuso. Pode falar. Posso fazer mais uma? Sim, sim. O Everton Costa, ele colocou parabéns pela excelente aula. Em uma das aulas anteriores, foi mencionado também a importância do cariótipo, dando como exemplo a síndrome de Down. Gostaria de saber se existem características clínicas diferentes do paciente quando encontrada a translocação do 14 em relação à trissomia livre do 21. Muito bom. Nesse caso, a gente não perceberia uma diferença clínica, porque o que importa para a clínica, nesse caso, é a dose. Então, deixa eu ver se eu coloco aqui na imagem do cariótipo também para ilustrar. O que a gente tem de dose? A gente tem, em ambos os casos, aqui no caso, esse cariótipo não é do paciente, né? Do pai ou da mãe. Então, o filho, a filha, ele teria uma síndrome de Down pelo quê? Aqui teriam os dois cromossomos 21 e mais esse cromossomo 21 extra aqui aderido ao 14. Então, em termos de quantidade de dose, ele teria da mesma maneira, 3 cromossomos 21. Então, não teria uma diferença clínica do paciente com a trissomia livre. A diferença seria para o aconselhamento do casal da probabilidade de acontecer de novo. Agora, seja no caso do clássico, que é a trissomia livre, e às vezes as crianças são mosaico. Então, tem células aqui com essa trissomia e outras células normais, que pode acontecer por um fenômeno chamado resgate de trissomia. O que é isso? Aí, precocemente, no desenvolvimento embrionário, a célula, digamos assim, cospe um cromossomo que está sobrando, e aí vão ter algumas células com o número normal de cromossomos e outros com a trissomia. Então, dependendo dos tecidos, da proporção dessas linhagens celulares entre os tecidos, então, se no cérebro a maioria das células forem dessa linhagem que tem um número normal de cromossomos, pode ser que tenha um desenvolvimento neuropsicomotor melhor do que se a maioria das células for do tipo da trissomia. Perfeito. Eu vou fazer mais uma última pergunta. O Max colocou: a expressão aleatória do X se mantém na descendência ou ela pode variar nos herdeiros? Ou seja, se determinado X é expresso na mulher, pode ser que ele não seja o que se expressa nas filhas? Muito boa pergunta. Na verdade, essa inativação aleatória, ela é para cada célula. Vejam que ela não acontece, eu não lembro qual que é
o slide para colocar aqui para ilustrar para vocês, mas a inativação aleatória do X, ela não acontece no primeiro dia. Ela acontece já aí por volta do 9º dia do desenvolvimento. Então, no 9º dia eu já tenho várias células, e aí, em cada célula dessa vai estar ativo o X materno ou paterno. Então, por isso que a gente diz que é aleatório. Então, na mulher, nas suas diversas células, haverá células, cromossomos X maternos e cromossomos X paternos ativos. E tal qual é aleatório, para a sua descendência também é aleatório. Então, pode estar em torno de 50% para cada lado, mas também pode ter uma inativação preferencial de um dos cromossomos. Isso acontece muitas vezes quando há alterações nesses cromossomos. Tereza, gostaria de agradecer toda a sua didática, a sua disponibilidade. Muito obrigada. A gente vai encerrar por aqui, pela questão do tempo, para a gente não ultrapassar o horário. E nos vemos, então, na próxima aula. Muito obrigada a todos que participaram, que encaminharam as perguntas, conversaram aqui no chat com a gente. Muito boa noite para vocês. Muito obrigada. Boa noite, pessoal. Até a próxima. Obrigada. Até. Tchau, tchau.